Ninguém sabe exatamente quando a frase surgiu pela primeira vez. Mas ela sempre chega da mesma forma, inesperada. Já falou com Deus hoje? Não é uma ordem. Não é um convite direto. É uma pergunta que atravessa o outro antes mesmo de ser respondida. Ao longo da história, essa frase foi dita em sussurros, em conselhos, em advertências. E também em silêncios. Ela carrega algo curioso. Não exige fé imediata, mas provoca reflexão instantânea. Desde o início, essa pergunta nunca falou apenas de Deus. Falou de tempo. Falou de ausência. Falou de escuta. Muito antes da frase existir, o gesto já existia. Civilizações antigas acreditavam que falar com o divino não exigia palavras, mas intenção. Egípcios, mesopotâmios, gregos, povos originários. Todos tinham rituais onde o silêncio era tão sagrado quanto a fala. O diálogo com Deus, ou com o sagrado, era, antes de tudo, um diálogo interno. A frase ainda não existia, mas a pergunta já ecoava dentro das pessoas. Com o avanço das religiões monoteístas, a conversa com Deus ganhou forma verbal. Orar passou a ser falar. Rezar passou a ser repetir. Clamar passou a ser pedir. Foi nesse contexto que perguntas como: "Você orou hoje? Você falou com Deus?" começaram a circular. Não como cobrança divina, mas como lembrete humano. A frase surge como um espelho. Ela não aponta para o céu. Ela aponta para dentro. Com o tempo, a frase saiu dos templos. Ela passou a ser dita por mães, avós, líderes comunitários, amigos. Dita antes de uma prova, antes de uma viagem, antes de uma decisão difícil. Já falou com Deus hoje? Tornou-se uma espécie de proteção verbal. Mesmo quem não respondia, sentia algo mudar. Nem sempre a frase soa confortável. Para alguns, ela provoca culpa. Para outros, resistência. Para outros ainda, indiferença aparente. Mas o incômodo não vem da palavra Deus. Vem do hoje. Ela confronta o tempo esquecido. A rotina acelerada. O silêncio abandonado. A pergunta não acusa. Ela revela. Em diferentes países, a frase assume variações curiosas. Em algumas culturas, ela é quase um cumprimento. Em outras, um alerta. Em outras, um conselho velado. Em contextos populares, ela foi impressa em camisetas, adesivos de carro, cartazes de rua. Uma pergunta curta, mas impossível de ignorar. Com o passar do tempo, o significado da frase também mudou. Para muitos, Deus deixou de ser apenas uma figura religiosa e passou a representar consciência, propósito, silêncio, sentido. Falar com Deus tornou-se, para alguns, parar, respirar, organizar pensamentos. A frase continuou viva justamente por isso. Ela se adapta ao tempo, sem perder o impacto. Há quem responda que sim. Há quem responda que não. E há quem não responda nada. Mas talvez o mais importante não seja responder. Talvez o valor esteja na pausa que vem depois da pergunta. Um segundo de silêncio pode ser o início de um diálogo esquecido. Em um mundo hiperconectado, a frase continua atual. Porque nunca falamos tanto e escutamos tão pouco. Nunca estivemos tão ocupados e tão desconectados de nós mesmos. Já falou com Deus hoje? Continua sendo uma pergunta simples. Em um mundo complicado. Ao final, a frase não exige resposta pública.
Ela não pede curtida. Não pede comentário. Não pede explicação. Ela apenas fica ecoando na mente, no silêncio, no tempo. Porque talvez, no fundo, falar com Deus seja apenas lembrar que ainda sabemos escutar. E a pergunta continua: já falou com Deus hoje?